Olá pessoal, meu nome é Manuel Carvalho, sou doutor em psicanálise, professor de psicologia, psicólogo e membro do Inconscientes. E hoje, nesse primeiro vídeo do Papo Psi, eu queria apresentar para vocês um tema que normalmente nos causa muita dificuldade, muita dor e sofrimento no cotidiano, né? Que é a forma como lidamos com os afetos, em especial quando esses afetos são considerados negativos, né? Um deles, que eu quero falar em especial hoje, é o afeto de ódio. Né? Nada mais atual, onde a gente, em tempos onde a gente sempre escuta pela mídia, em todos os espaços, uma série de ações, uma série de comportamentos, de formas de agir, de pensar, motivadas pelos discursos de ódio. Mas afinal, o que é o ódio? O ódio, ele, a princípio, a gente tem essa relação conturbada com ele, essa relação de evitação, né? Porque nós temos aí a nossa forma de pensar, uma influência cristã. Independente de sermos da nossa religião ou na ausência dela, da nossa forma de entender a religiosidade, nós temos uma influência muito grande do pensamento cristão na nossa forma de entender o mundo. E no cristianismo, o amor é aquele que, o afeto que deve ser sempre buscado, e o afeto de ódio ele deve ser sempre evitado, combatido, enfim, nos causa aí por isso mesmo, quando a gente nos vemos odiando alguma coisa, a gente se sente aí muito mal, e muitas das vezes nos leva ao sofrimento. A primeira questão que a gente precisa entender nesse processo dos afetos é que os afetos eles não são bons nem maus, eles são apenas processos naturais da relação que a gente tem com o mundo. Então eles devem ser entendidos dessa forma. Essa é a primeira questão que a gente precisa pensar. A segunda questão é por que odiamos? Por que odiamos tanto uma determinada coisa? Essa é uma das perguntas que normalmente nos mobiliza, uma certa incompreensão sobre o porquê odiamos uma determinada coisa. Basicamente, o que a gente pode, tentando traduzir para vocês de uma forma bem simples, o ódio ele é apenas decorrente de algo que eu encontrei pela vida, algo que eu me deparei numa determinada situação, uma pessoa, um discurso, um momento, uma situação qualquer, e que eu não tenho condições de elaborar. Não tenho, aquilo se torna algo para mim doloroso, ter que lidar com determinadas situações. Isso a gente vê com uma enorme facilidade, quando se fala das questões de sexualidade, de posicionamentos políticos. Muitas das vezes a gente tem as nossas posições, nossas formas de pensar cada vez mais arraigadas, cada vez muito duras, e quando temos que nos deparar com essas situações, normalmente isso é sentido como uma dor, como um sofrimento. E a forma da gente eliminar um sofrimento, dentro dessa lógica do ódio, é eliminar mesmo, eliminar a fonte daquela dor, eliminar, e aí no sentido bem literal da coisa, fazer com que aquilo desapareça, com que aquilo suma, para que eu não tenha mais que lidar com aquilo, porque nós temos essa relação, já temos uma relação conturbada com o afeto, com o ódio principalmente, porque consideramos ele sempre uma negatividade. E aí, então, essa limitação que nós temos nos leva a duas alternativas. Uma, tentar entender por que odiamos, o que tem nessa situação, nesse determinado aspecto da vida que está me causando tanto sofrimento. Qual é a minha limitação? Porque, na verdade, a limitação não é do outro, da situação, de um determinado discurso. A limitação é nossa. É a nossa dificuldade que leva a isso. Eu acho que a forma mais simples de evitarmos esse sofrimento é nos debruçarmos sobre nós mesmos. O que naquilo me incomoda?
né, e buscar entender, né, dentro dessas limitações, né, como resolver essas limitações, como trabalhar, né, como ser um pouco mais paciente e elaborar melhor os nossos afetos, entendendo as nossas durezas, as nossas fragilidades e tentando aí dar um encaminhamento para elas, né, transformá-las em uma outra coisa, né, mais passível de ser de lidar no nosso cotidiano, que é um estado de sofrimento. E casos, né, vocês, né, que estão buscando aí uma reflexão sobre isso não conseguirem, o recomendado é que vocês busquem mesmo, né, uma ajuda de um profissional, né, para tentar entender, né, por que eu odeio, né, o que faz com que eu odeie o outro, né, eu odeio um determinado contexto, quais são as minhas fragilidades, as minhas limitações e como que a gente pode superá-las. Bom, por hoje é isso. Né? Espero que tenha ajudado, né, a vocês de alguma forma e espero que vocês acompanhem os próximos Papos Psis, onde a gente vai abordar outros contextos, outras situações. Né? Vamos voltar ainda a falar sobre o afeto, sobre o amor, sobre a solidão, falaremos também em breve. E um grande abraço a todos e até o próximo Papo Psis. Um abraço.